Segunda parte. Segunda parte da nossa aula, nós estamos aprendendo a estudar a Bíblia. O que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos apenas, irmãos, aprendendo um pouco acerca de como estudar a Bíblia. Nós vamos começar a estudar para valer mesmo o ano que vem. Amém? Na primeira sexta-feira de fevereiro do ano que vem, é que nós vamos começar a aprofundar cada um desses livros. Não foi bom que você ouviu hoje de 1 Coríntios e 2 Coríntios, não foi bom? Então, a partir do ano que vem nós vamos... isso aqui foi só uma introdução. A partir do ano que vem nós vamos ouvir tudo que cada um dos 66 livros da Bíblia está falando conosco. Amém? Profundamente, não vai ser mais uma introdução, vai ser aí um aprofundamento de cada livro da palavra. É por isso que nós estamos aprendendo esse ano a estudar, através desse método de estudo bíblico indutivo, que tem 5 passos. Nós estamos agora em agosto no 3º passo. O primeiro passo, diga oração. Ninguém aprende Bíblia sem orar. Segundo passo, diga observação. Quem fez o primeiro semestre, quem não fez, nós temos gravado aí, tá? É só você entrar no site e você saber como fazer isso, para você entender, né, todos os passos da observação, como aprender a observar todo o conteúdo aqui da palavra de Deus, tudo que tem na palavra de Deus para nós. O 3º passo é o que nós começamos agora e vamos até a nossa antepenúltima aula, até, digamos, segunda ou terceira, não sei, sexta-feira de novembro, tá? Esse 3º passo é interpretação. A palavra clássica para interpretação é, hermenêutica. Porque a palavra interpretação vem do verbo grego hermeneu, que é o verbo interpretar. Daí, interpretação é hermenêutica e o intérprete é hermeneuta, aquele que interpreta. No caso da Bíblia Sagrada, somente a Bíblia Sagrada possui uma regra exclusiva de interpretação. Qual é a regra? Muito bem. Repitam todos: a Bíblia interpreta a Bíblia. Ninguém mais interpreta a Bíblia, só a própria Bíblia. Essa regra é exclusiva da Bíblia. O intérprete da Bíblia não é um homem que interpreta a Bíblia. Quando qualquer homem tenta interpretar a Bíblia, vai cometer erros. Tá? Qualquer homem que tente interpretar a Bíblia vai cometer erros. Vou dar exemplo para vocês. Tá? Os teólogos que tentaram interpretar a Bíblia criaram, cada um a partir da sua interpretação, tá? Divergências no cristianismo. Divergências no cristianismo é um erro ou um acerto? Porque o cristianismo tem que ter. E divergência é uma quebra de comunhão, ou não é? Aonde está escrito na Bíblia que cada cristão pode ser de uma diferente linha de pensamento teológico? Aquele é daquele pensamento, aquele é daquele outro pensamento. A Bíblia não diz isso, pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo pensamento. Não é verdade? Por que nós temos que ter o mesmo pensamento? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E Cristo é quem nesse corpo? A cabeça. A cabeça significa a mente. A cabeça significa o pensamento. Nós não estamos aqui para cada um ter um pensamento. Nós estamos aqui para conhecer o pensamento de Cristo e todos termos o mesmo pensamento de Cristo. As funções dos membros do corpo podem ser diferentes.
Mas a cabeça é uma só. Na Bíblia, quem aparece com muitas cabeças é a besta. É um bicho de 10 cabeças. Onde tem muitas cabeças pensando diferente, isso não é de Deus, não. Tá? De Deus é uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. Uma mente, essa mente é Cristo. Um pensamento, esse pensamento é Cristo. Um jeito de pensar, é a palavra de Deus. Por que existem pensamentos diferentes? Esses pensamentos diferentes, eles surgiram por causa de pessoas que se aventuraram a interpretar a Bíblia de acordo com a sua lógica, de acordo com o seu pensamento. Aí criaram pensamentos divergentes, contrastantes, que não combinam um com o outro. E aí divide o cristianismo, divide até igrejas, porque aquela igreja fica naquela linha de teologia, aquela outra igreja fica naquela outra linha de teologia. Que manelinha de teologia é essa? Jesus ensinou isso? Por que surgiram essas linhas de diferentes interpretações? Porque pessoas se aventuraram a interpretar a Bíblia. Ninguém interpreta a Bíblia. Teólogo não interpreta a Bíblia. Pastor não interpreta a Bíblia. Pregador não interpreta a Bíblia. Igrejas não interpretam a Bíblia. Denominações não interpretam a Bíblia. Só quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Então, o que faz o hermeneuta bíblico? O que faz o intérprete da Bíblia? Como interpretar? O intérprete da Bíblia não é aquele que interpreta a Bíblia, é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o Salmo número 1, e nessa meditação diuturna da palavra, ele capta como a Bíblia está se auto-interpretando. Como a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém, queridos? Amém. Nós não interpretamos a Bíblia pegando assim, né? Pegando assim, rodapés. A maioria das Bíblias vem com rodapés, com introduções. Ou então pegando um texto bíblico, vou para a internet. O que o pregador tal diz desse versículo? O que o fulano de tal escreveu sobre esse versículo? Não. Aí nós vamos fazer, não vamos fazer uma interpretação, vamos fazer uma coxa de retalhos, porque cada um fala uma coisa diferente e se contradizem um com o outro. Não, o método de estudo bíblico indutivo é um método que nos leva a procurar respostas às nossas perguntas no próprio contexto da Bíblia. E não em outros autores, não em outros escritores, mas no próprio contexto da Bíblia, porque se a Bíblia, se toda a escritura como nós vamos ler daqui a pouco novamente aqui nesse texto, inspirada por Deus, então ela contém tudo o que nós precisamos saber. Creem nisso? Amém. Você quer que a Bíblia contém tudo o que você precisa saber sobre Deus? Agora sim, na terra sim. As outras coisas que nós ainda precisamos saber sobre Deus e que a Bíblia não nos disse, vamos saber quando estivermos na glória. Mas tudo que Deus revelou na sua palavra, aqui para a terra, de Gênesis a Apocalipse, que Ele quer que a gente saiba, Ele colocou aqui. Não precisamos ir além da Bíblia. Foi assim que começou a Reforma Protestante, que vai completar agora 500 anos, né? A Reforma Protestante. Começou com Martinho Lutero dizendo assim, somente a Bíblia. Somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. Amém, queridos? É só dela que nós precisamos.
É nela que temos que meditar de dia e de noite, porque o Espírito de Deus vai nos guiar para isso. É o que Jesus disse em João 16, 13. Né? João 16, 13, Jesus disse que o Espírito da verdade, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. É assim que nós temos acesso a como a Bíblia interpreta a Bíblia, guiados pelo Espírito Santo na meditação diária da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então abra aí, mais uma vez, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Glória a Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repitam. Glória a Deus. Nós já vimos, né, então, que a Escritura, que é o título que eu dei a esses dois versículos, né? Esses dois versículos, 16 e 17. O 16 fala da, diga, utilidade da Escritura. Você acha que a Escritura é útil ou é inútil? A maioria dos crentes acha que é inútil, porque não lê e não conhece. Eles acham que é mais útil fazer uma campanha do que ler Bíblia. Ah, a Bíblia é útil? Oh, e como é? Então o versículo 16 fala da utilidade da Escritura. E o 17 fala do, diga, propósito da Escritura. Você acha que Deus se deu ao trabalho de, durante milênios, revelar essa palavra e fazer ela chegar até nós aqui nos 66 livros, porque Ele não tem nenhum propósito com ela? Deus não tem nenhum propósito com a Bíblia? Ah, claro que tem. Então o 17 fala o propósito da Escritura. Nós estamos lá no 16, né? O 16 tem duas partes, o 16A e o 16B. O 16A é a declaração de que, repita, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a origem. O que significa a inspiração da Escritura? Que a origem dessas palavras que foram escritas aí não foi a mente, nem o coração, nem os pensamentos dos próprios homens que as escreveram, mas foi a mente de Deus. Deus quem revelou a eles, Deus quem os inspirou a colocar por escrito para chegar em nossas mãos. Amém? Já terminamos essa parte. Nós estamos agora nessa outra parte aqui, né? Qual é então o propósito de toda essa escritura inspirada? É a nossa? Nós precisamos de formação? Qualquer pessoa que quiser ser alguma coisa na vida, ela precisa se formar nisso? Um médico precisa de formação? Um engenheiro precisa de formação em engenharia? Precisa ou não? Para ser advogado precisa de formação? Precisa de formação. Até quem não tem uma formação universitária, tem cursos técnicos para ser um mecânico, precisa de uma formação também. Não é verdade? Para ser um professor, precisa de formação. E para ser filho de Deus? Filhos de Deus não precisam ser formados?
acima de toda profissão ou de qualquer coisa que alguém queira ser, a principal coisa na qual precisamos ser formados é ser formados em filhos de Deus. O propósito da Escritura é trazer para nós toda a matéria, todo o conteúdo que nós precisamos aprender para recebermos a adequada e correta formação para sermos filhos de Deus. Por isso que o texto do versículo 16 diz que a Escritura é útil para 4 coisas. Diga, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 4 coisas que estão aí no versículo 16b, na parte B do versículo 16. A semana passada nós já terminamos a parte do ensino. Diga, a Escritura é útil para o ensino. O ensino, ele não chega a ser ainda uma completa formação. O ensino, ele tem uma característica de, diga, informação. O que é informação? Informação é tirar as pessoas da ignorância, do desconhecimento. Coisas que você não conhecia, você passa a conhecer. Coisas que você não sabia, você passa a saber. Esse é o primeiro intuito da palavra de Deus. Revelar, ensinar para nós coisas que nós não sabíamos. Quando nós recebemos esse conhecimento, nós recebemos informação. Mas a informação é suficiente? Não. Deus quer apenas que nós sejamos informados das coisas que estão na sua palavra? Não, Deus quer que nós sejamos formados. Tá? Formados. Por isso que a vida cristã, amados, na terra, nós vamos falar disso mais para frente, é como uma escola. A matrícula para essa escola foi a nossa conversão. O que muita gente não entende, que a conversão não é um fim. A conversão é um começo, é o princípio, é meramente o começo. É depois da conversão que a maioria das coisas vem. A conversão é uma matrícula nessa escola. E depois nós temos que estudar nessa escola, até quando? Até o fim da vida. Até o fim da vida estamos numa escola para ser formados. Não apenas receber informação, mas receber formação. Qual que é a diferença básica entre a informação e a formação? A diferença básica é o que eu vou escrever aqui. A diferença básica é a... O que eu escrevi aqui? A prática. Uma coisa é você receber a informação, outra coisa é você colocar essa informação em prática na sua vida. O que diferencia, ou melhor, o que liga a informação com a formação é a prática. Por isso, o que Jesus disse? Vamos ler o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Vocês conhecem bem essa palavra, mas o Espírito de Deus está mandando ler agora. Então vamos ler. Mateus 7, Mateus capítulo 7, vocês vão ler comigo. Então vamos ler juntos o texto. Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Amém? Amém? Todos juntos. Todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebeu que Jesus contou duas histórias, duas comparações, uma ao contrário da outra? O que as duas têm em comum? O que as duas histórias têm em comum? A primeira frase do versículo 24, repita aí, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Leia só até aí. Agora veja o 26, a primeira frase do 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras. Só até aí. O que as duas histórias têm em comum? Que nas duas histórias eles ouviram as minhas palavras. O que é ouvir as palavras? Ouvir as palavras é receber a informação. Os dois grupos aqui, os dois grupos ouviram as mesmas palavras. As duas pessoas aí ouviram as mesmas palavras. Até aí está igual, não está? O que vem de diferente agora? Uma praticou o que ouviu e a outra não praticou o que ouviu. A pessoa que pratica o que ela ouve, ela traz a informação para a sua formação. Cristo é formado nela. O caráter de Cristo é formado nessa pessoa, não pelo ensino que ela recebeu, mas pela prática desse ensino. Porque aquela pessoa que recebeu, que ouviu as mesmas palavras, que recebeu o mesmo ensino, mas não praticou, de que valeu isso para ela? O ensino não valeu nada. A informação não valeu nada, porque ela não trouxe essa informação para a formação. Ela não foi formada. E aí grande é a sua ruína. Essa grande ruína aí é condenação. Pessoas que só ouvem, mas não praticam, estão em perigo. Quer ver? Vamos ler aqui dois textos. Mais dois textos. Quer ver? João, capítulo 13. Olha o que Jesus diz aqui em João, capítulo 13. Logo depois daquele momento em que ele lavou os pés dos discípulos, Jesus disse para eles assim o seguinte, João 13, 12. João 13, 12. Ok? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Continua: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, versículo chave é o 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Leia só o 17, bem forte. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aleluia. O ensino é para saber. Saber essas coisas é ter a correta informação. Mas é pela prática que vai receber a formação. Tá? É pela prática que vai receber a formação. Tiago também falou algo semelhante. Vamos ver na epístola, lá no final da Bíblia, depois de Hebreus, na epístola a Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Leiam vocês. Duas expressões que Tiago usou aí, repita. Ouvinte negligente e o oposto, operoso praticante. Quem é o ouvinte negligente? O ouvinte negligente é o que ouve o ensino, recebe a... Mas por que é negligente? Porque não? Então não recebe... Quem é o operoso praticante? É o que ouve o ensino, recebe a formação e pratica, e por essa prática se realiza nele a... Ele é formado. Aleluia, amados. Agora vem a questão. É fácil praticar? Cada um de nós é uma pessoa diferente. Cada um de nós tem a sua própria personalidade. De acordo com a personalidade de cada um, tá? Todos nós vamos sentir, diferentemente um para o outro, tá? Vamos sentir mais facilidade em praticar algumas coisas e menos facilidade em praticar outras, e muita dificuldade em praticar outras. É natural isso. Isso é natural. Pensa que a palavra de Deus todinha é fácil de praticar? Não. Tem coisas que você vai achar fácil praticar. Tem coisas que eu posso achar fácil praticar e que o Newton pode achar difícil praticar, porque eu sou uma pessoa e ele é outra pessoa. E tem coisas que ele pode achar fácil praticar dentro da personalidade dele e que eu posso, na minha personalidade, achar difícil praticar. Não é assim? Então a Bíblia tem coisas que cada um de nós vai achar mais fácil praticar
Tem coisas que nós vamos achar um pouco mais difícil praticar, e tem coisas que nós vamos achar extremamente difícil praticar. A pergunta é: Deus só quer que a gente pratique aquelas coisas que a gente acha fácil praticar? Jesus deu exemplo disso. Por exemplo, se amais só aqueles que vos amam, que fazeis de extraordinário? É fácil. Amar a quem te ama é fácil. Aí Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai para os que vos perseguem. E não é orar para Deus pesar a mão sobre eles, não, é orar para Deus abençoá-los. Orar para Deus abençoá-los. Abençoai-os e não os amaldiçoeis. Como Tiago disse, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então a palavra de Deus traz para nós a informação de tudo. Daquilo que vamos achar fácil, daquilo que vamos achar mediano, daquilo que vamos achar mais difícil. Está tudo na palavra de Deus. Ok? Tudo na palavra de Deus. Para nós praticarmos o quê? Só o mais fácil? Para praticarmos tudo. Praticarmos o mais fácil, praticarmos aquilo que achamos mais ou menos difícil e praticar também aquilo que achamos extremamente difícil. Nós devemos pensar assim, ó. Vou praticar agora só as coisas mais fáceis e deixar para praticar as mais difíceis daqui a uns 30 anos. Daqui a uns 30 anos eu começo a praticar as mais difíceis. Assim que nós devemos pensar? Esses 30 anos nunca vão chegar, se pensarmos assim. Qual que deve ser a nossa atitude? Trabalhar primordialmente aonde temos maior dificuldade. Porque se trabalharmos aonde tivermos maior dificuldade, estaremos resolvendo automaticamente tudo que nós temos menos dificuldade. Devemos nos concentrar naquilo que cada um acha mais difícil. O que é mais difícil para mim? É nisso que eu vou me concentrar. Está cheio de crente aí fazendo coisa que ele acha fácil para ele fazer. Ele está achando que é um excelente crente. Já está fazendo coisa fácil, que ele gosta de fazer, que ele sabe fazer. Comece a fazer o que você acha difícil. Comece a trabalhar naquilo que você acha difícil. Uma coisa que em geral todo mundo acha difícil: perdoar alguém. Especialmente se alguém te fez muito dano, muito mal, causou muito mal. Começa por aí. Ataca. Você tem que atacar exatamente onde está o seu maior problema, porque onde está o seu maior problema é que o diabo vai te atacar. O diabo não vai te atacar onde você é forte, ele vai te atacar onde você é fraco. É no seu maior problema que ele vai se concentrar. O maior problema de Jesus no deserto, ele estava com fome. Foi aí que o diabo atacou. Pô, você é o todo-poderoso aí, transforma essas pedras em pães. Justamente onde Jesus estava fraco, ele estava com fome. Jesus realmente estava com fome. 40 dias e 40 noites. Mas ele respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é mais difícil para você? É por aí que você tem que começar. Porque se você trabalhar onde for mais difícil, o que for mais fácil vai, por tabela, ser resolvido. E aí você vai experimentar o quê? Uma verdadeira
formação no seu caráter. É justamente porque não é fácil, muitas coisas que nós temos que praticar não são fáceis, é que a palavra de Deus, ela assume um caráter de 3 coisas que estão aqui nessa chave, ó. Diga: repreensão, correção, educação na justiça. A palavra de Deus, logo depois de nos ensinar, logo depois de nos dar informação, ela quer nos conduzir para a formação, fazendo o quê? Nos repreendendo, nos admoestando, nos repreendendo. A palavra de Deus, ela é repreensiva. Quem não gosta de repreensão, não gosta de Bíblia, porque a Bíblia repreende. Tem muita gente que pensa que tem que repreender só o diabo. Não estou repreendendo o diabo agora, né? Estou repreendendo isso aí. Não, é você que tem que ser repreendido. O diabo já está condenado. Agora você vai ser salvo? Tem que ser repreendido. Tem que ser repreendido. A palavra de Deus nos repreende. Tome essa consciência agora e repita essa frase aqui, ó. A palavra de Deus me repreende. E o que você vai fazer com isso? Você vai receber essa repreensão ou você vai rejeitar essa repreensão? Quem rejeitar a repreensão se torna bastardo e não filho de Deus. Os filhos de Deus recebem a repreensão. A Bíblia diz assim: não repreenda o ímpio, porque ele se voltará contra você. Repreenda o justo, e será como óleo, como bálsamo na sua cabeça. Tem gente que chega na igreja e passa um óleo aqui na minha cabeça. Não, o óleo que eu tenho para você é uma repreensão aqui. Esse é o óleo que eu quero que não ficar só do lado de fora da sua cabeça, não, que vai entrar lá dentro dessa cabeça dura e transformar alguma coisa lá dentro. Esse é o óleo que nós temos que receber. A repreensão da palavra de Deus. Aleluia, amados. Por isso que a palavra é útil para repreensão. Diga: útil para o ensino, útil para a repreensão. O que é a repreensão? A repreensão, ela é uma denúncia. A repreensão, ela é uma denúncia, tá? Porque nós temos a tendência de fazer de conta para Deus e todo mundo que nós não temos esse problema. Não tem isso aí não. Não tem. Acaso Deus não sonda mentes e corações? E sabe muito bem o que tem no homem? Final de João capítulo 2 está escrito assim: Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho de homem nenhum, porque ele sabia muito bem o que tem dentro do homem. Ele sabe muito bem o que tem dentro de mim e que ele tem que repreender. Ele sabe muito bem o que tem dentro de você e que ele tem que repreender. Isso que está aí dentro tem que ser repreendido. Esse pecado que está aí dentro tem que ser repreendido. Esse costume, esse mau costume ou esses maus costumes que tem na sua vida tem que ser repreendidos. Maus pensamentos, maus desejos, costume de falar más palavras, atitudes erradas que você tem no dia a dia e que permanecem com você no dia a dia, você nunca para de praticar, de viver essas atitudes têm que ser repreendidas. A palavra de Deus aponta para cada um dos nossos erros e diz: isso está errado. A palavra de Deus denuncia os nossos pecados. No outro seminário onde eu dou aula, uma vez uma senhora,
que estudou lá, hoje ela já está formada já. Uma senhora muito abençoada. E ela veio para o seminário, já era crente, o esposo dela já era pastor, ela também já era ministra lá na igreja, tudo mais. Mas começou a estudar. E ela ficou assim, o Espírito Santo revelando, cada aula o Espírito de Deus revelava para elas as coisas. Quando ela estava quase se formando, ela me encontrou um dia no corredor do seminário e falou assim: pastor Edivaldo, quando eu entrei no seminário, eu me sentia o máximo, sentia que eu era uma pessoa maravilhosa demais. Hoje, pastor Edivaldo, eu me sinto um lixo. Eu não valho nada. Eu estou enxergando quem eu sou. Como eu preciso de mudança. Eu falei para ela: irmã, aleluia. Esse é o sinal de que você está conhecendo a Deus. Porque duas coisas acontecem quando alguém conhece a Deus. Não conhece só a Deus, conhece também a si próprio. E não fica por aí se enganando, tá, diante dos outros e se achando a melhor pessoa do universo. Não, senhor, esse é Satanás que se achava. Foi um anjo que se achava até melhor que Deus. Por isso virou o diabo. Nós somos maus, irmãos. Nós somos maus. E quem não enxerga a sua maldade é porque está nas trevas, não tem luz para enxergar a própria maldade, e é porque também não conhece Deus. Então fica por aí se achando o máximo. Isso é um perigo. Jesus contou aquela parábola do homem que estava lá, né, se vangloriando: Senhor, eu me acho o máximo, olha as coisas que eu faço, que maravilha, eu não falto um culto, meu dízimo é em dia, eu oro demais, Senhor, o Senhor é tremendo, hein? Tem um pastor famoso aí que virou até deputado e que um dia pregou assim: eu não sei o que Deus faria sem mim. Homens ímpios. Foi aquele fariseu. E Jesus contou que lá atrás estava um publicano, um homem do povo, se sentindo o pior dos pecadores, não conseguia nem levantar a sua cabeça e só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Jesus disse: esse último voltou para sua casa justificado, o outro não. A palavra de Deus, amado, ela denuncia, ela mostra, ela lança em nosso rosto os nossos pecados. Seus pecados são esses aqui, você tem tudo isso aqui. Você pensa que é bonzinho porque você dá boas coisas para os seus filhos? Jesus falou: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos filhos. O fato de vocês dar boas coisas para os filhos de vocês não faz de você pessoas boas, não. A palavra de Deus nos revela a bondade de Deus e nos revela a nossa maldade. Isso se chama repreensão, por isso a Escritura é útil para a repreensão. A repreensão é um aspecto, digamos assim, né? A repreensão é um aspecto negativo. É um aspecto negativo. Por isso que a palavra de Deus não fica só na repreensão. Após a repreensão, ela vem com um aspecto positivo. O aspecto positivo é a correção. Diga: útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção. A palavra de Deus não apenas nos mostra o nosso pecado, a nossa maldade,
mas ela nos mostra também como nos corrigir dessa maldade. Como nos corrigir deste pecado. Às vezes a correção é bem simples. Às vezes a correção é bem simples. Eu estou lembrando de um texto aqui. Quem roubava, não roube mais. A correção é essa. O que Jesus diz para a mulher adúltera em João 8? Vai e não peques mais. Amém? A palavra de Deus, ela não faz aquele negócio que às vezes você vê por aí, por exemplo, em algumas entidades de recuperação de toxicômanos ou de alcoolismo ou de tabagismo, né? Por exemplo, né, para recuperar do tabagismo, muita gente fala assim: quantos maços você está fumando? 5 maços por dia? Puxa, quantos cigarros? 5 maços por dia? Então faz o seguinte, né? Essa semana você diminui 1 maço, fica fumando só 4 maços por dia dessa semana. Aí a semana que vem você volta para uma próxima reunião, tem mais lá uma motivação. Agora vamos passar para 3. E vai deixando aos poucos. Isso é hipocrisia. A palavra de Deus não ensina dessa maneira. A correção da palavra de Deus, tá? Ela tem um aspecto, tá? É um aspecto positivo, porque é um aspecto radical. São 5 maços de cigarro? A partir de agora, para o resto da sua vida, nenhum cigarro. Quando eu começo? Agora. Não pode começar amanhã. Não, amanhã não, agora, é agora. Não posso me despedir hoje à noite. Não, é agora. Entendeu como é que a palavra de Deus é? Por isso o evangelho é radical, é agora. Chegou um rapaz, Jesus falou assim: vem e segue-me. Quando, Jesus? Agora? Eu preciso primeiro enterrar o meu pai. Deixa que os mortos enterrem os mortos, você vem agora me seguir. Ou é agora, ou não é mais. Ele passou na frente da banca de Mateus, vem e segue-me. Mateus perguntou para ele: espera eu terminar meu trabalho aqui? Falou isso? Tem que bater cartão ainda? Falou isso? Largou a banca e tudo que lá estava lá e seguiu Jesus. A palavra de Deus quer uma correção imediata. Uma correção radical. Sabe por quê? Isso é sabedoria de Deus. Porque Deus nos conhece e sabe que se a gente for protelando a correção dos nossos erros, esses erros jamais serão corrigidos. A palavra de Deus não protela a correção. A correção é já. Mas eu ainda estou querendo. Continua querendo e não fazendo. Eu estou querendo. Fica querendo, mas não faça. Eu estou querendo. Está querendo, mas não faça. E o que eu faço com essa vontade? Se humilha. Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele está presente com você em todo lugar. Ele nos ajuda nessa correção. Ele nos fortalece para essa correção. Por isso que é diferente dessas outras entidades aí que não conta com Deus. É só com a força de vontade da pessoa. Essa força de vontade não leva a nada. Nós não vencemos o pecado com a nossa força de vontade. Nós vencemos o pecado com o poder de Deus na nossa vida. Com o Espírito de Deus na nossa vida. Com a palavra de Deus na nossa vida. É assim que vencemos o pecado. E aí vamos nos corrigindo, tá?
É tanta coisa que tem para corrigir que isso leva a vida toda. E aí vem o último tópico aqui do 16b, né? A palavra de Deus é útil, repita, para a educação na justiça. Aleluia. Educação, tá? O que envolve uma educação? Primeiro, educação é um processo. Ninguém é educado. Agora é diferente, tá? Viu que a correção é instantânea? A correção tem que ser instantânea? Quando que tem que parar com esse pecado? Agora! Mas para que você vença mesmo esse pecado, você tem que ser educado. Tem que entrar num processo, tá? Aqui está a diferença. A repreensão é agora, a correção é agora, mas a educação é um processo, tá? A educação é um processo. E a frase é completa, diga, educação na justiça. O que é essa justiça aí? A justiça é a santidade de Deus. A justiça é a santidade de Deus. Quando Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar a santidade de Deus. Duas coisas ele está falando, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o governo de Deus. Quem governa sobre a sua vida, você ou Deus? O ímpio não, o ímpio diz que quem governa sobre a vida dele é ele mesmo. Ninguém manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. É isso que o ímpio diz. Buscar o reino de Deus é todos os dias se prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, não sou eu quem reino sobre a minha vida, é o Senhor que reina sobre a minha vida. Não sou eu quem mando na minha vida, é o Senhor que manda na minha vida. E aí, se Deus aqui manda, qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos. Sede santos, essa é a vontade de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua santidade. Só que a santidade é uma meta que nós vamos alcançar através deste processo. Por isso que esse processo se chama santificação. Esse processo de educação na justiça se chama santificação. Diferença entre santidade e santificação: santidade é a meta que nós temos que alcançar, e a santificação é o meio pelo qual nós vamos alcançar essa meta. Aleluia. É por isso que Paulo disse assim, ó, eu ainda não sou perfeito. Vamos abrir aí em Filipenses, vamos ler Paulo falando isso agora aí. Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 14. Versículo 12 ao 14. Filipenses 3, de 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Amém? Juntos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus. O que é vocação? Vocação é chamado. Qual é o chamado de Deus para nós? A santidade. Portanto, o alvo para o qual Paulo está dizendo, estou prosseguindo, é a santidade. Ele diz duas vezes, para enfatizar, ele diz duas vezes. Primeiro no versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Não, eu ainda não obtive a perfeição. Mas o que eu faço? Prossigo para conquistar. Aleluia. Foi por isso que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus para conquistarmos a santidade. E aí ele repete no 13: irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa nessa minha vida. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás, eu agora avanço para as que diante de mim estão. Eu avanço para os desafios que eu tenho ainda que enfrentar nessa minha santificação. Eu já estou sabendo bem claro, porque Deus me repreende na sua palavra, e o que eu tenho que fazer para me corrigir desses meus erros, e eu não estou deixando para amanhã, eu quero me corrigir. Eu prossigo para o alvo, eu vou alcançar a santidade. E por isso, para isso, precisamos ser educados. Viu? Deus não quer filhos mal educados. Deus não quer filhos sem educação. Filhos de Deus são educados. Educados na justiça. Educados na santidade. Tá? E os parâmetros dessa santidade estão todos aqui. Ó. Estão todos aqui na palavra de Deus. Tá? Todos aqui. Muitas coisas fazem parte de educação. Uma delas, disciplina de vida. A maneira como usamos o tempo que Deus nos dá. Porque para todos, na sua justiça, Deus dá o mesmo tempo. Todos nós, sem exceção, temos dias de 24 horas cada um. Verdade ou não? Todos nós. Ninguém tem desculpa de dizer, não estou tendo tempo para oração, para meditar na palavra, para congregação, não estou tendo tempo. Não. Se você não está tendo tempo para essas coisas que deveriam ser prioridade na sua vida, porque em primeiro lugar você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, é porque você é uma pessoa indisciplinada e você precisa começar a se corrigir dessa indisciplina e começar a aproveitar o tempo ao invés de ficar por aí perdendo tempo com coisas que não alimentam, que não te formam, que não te educam e que não fazem você um filho de Deus melhor. Tem que ter mudança. Educação, o processo educativo é um processo de mudança. Porque é um processo de formação. E toda essa formação, tá? O que falaremos aqui dentro desse semestre todinho aqui dentro da interpretação, é como a palavra de Deus, quando alguém começa a captar como a palavra de Deus interpreta a si mesma, é porque essa palavra está trazendo para ele não só informação, está trazendo ensino, mas está trazendo também formação através de repreensão, correção e educação na justiça, porque o propósito de Deus está ainda
além da formação. O propósito de Deus está aqui, no versículo 17, onde nós vamos chegar sexta-feira que vem, vamos entrar aqui no propósito final da Escritura, nos levar à perfeição, para a perfeita habilitação, e isso tem a ver, essa perfeição tem a ver com transformação. A informação nos leva para a formação, e a formação nos leva para a transformação. Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente? Aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de renovar a nossa mente, e esse é o segredo da nossa transformação, porque a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aleluia, irmãos. Estamos acabando hoje. Cada vez que eu acabo aqui, eu penso assim: meu Deus, quantos crentes existem por aí que não estão ouvindo essas coisas? Vocês têm noção? Só estão ouvindo baboseira religiosa, mas não estão ouvindo a palavra, e por isso não estão sendo purificados, não estão sendo libertos, não estão sendo santificados, não estão sendo nem sequer informados, muito menos formados. E transformação, então, ó, pode esquecer. Esse povo vai estar no céu desse jeito? Não, irmãos, não vão. Por isso que eu sei que Deus tem propósito na sua vida, de você estar aqui ouvindo essas coisas. Pense em cada um de vocês que no seu lugar, pense em cada um de vocês que atrás de você tem 1000 pessoas, no mínimo 1000 pessoas, que estavam precisando ouvir isso tudo e não está ouvindo. E você está. E você está. Porque Deus tem propósito nisso. Então, não desconsidere o que Deus está fazendo.